Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. O texto da palavra de Deus do culto desta noite, ele está baseado em João, no capítulo de número 5, versos de 1 a 18. E o tema da mensagem tratará sobre o trabalho divino pelos seus filhos. O texto da palavra de Deus nos mostra aquela cena daquele paralítico de 38 anos que é curado ali no tanque de Betesda, na porta das ovelhas. E diz então a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por que Jesus disse nesse verso 17 essa frase: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? O que é o trabalho? Para nós começarmos a meditar sobre esse trabalho de Deus em favor dos seus filhos. Trabalho aparece na Bíblia, na versão atualizada, cerca de mais ou menos 90 vezes. E o dicionário de Aurélio tem definido o trabalho como uma aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar determinado fim, uma atividade coordenada de caráter físico ou intelectual necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Jesus usa um verbo aqui no grego comum da sua época, ergazomai, não é? E ele significa trabalhar, labutar, fazer o trabalho. Era o que o trabalhador fazia diariamente. Pode ser também fazer comércio, ganhar no comércio,
fazer negócios, fazer, executar, exercitar, empenhar-se, fazer, existir, produzir, trabalhar para alguém, ganhar pelo trabalho feito, adquirir como fruto do trabalho. O reverendo Hermes tem numa apostila muito interessante que trata da reforma e o trabalho. Ele diz que o trabalho pode ser definido como um esforço físico ou intelectual, com vistas a um determinado fim. Ele concorda aqui com o Aurélio, né? E o verbo trabalhar, ele define aqui de maneira muito interessante, ele é proveniente do latim aqui no português, e vem do latim vulgar chamado tripaliar, ou era um instrumento de tortura, possivelmente na Idade Média, chamado tripalium. E este é derivado de tripalis, cujo nome é proveniente da sua construção verbal. 3 paus, não é? Eram 3 paus de madeira que eram instrumento de torturar. A ideia de que o trabalho era uma tortura surgiu exatamente dessa questão. A ideia de tortura evoluiu no sentido de esforçar-se, laborar, obrar, mas etimologia à parte, seja do Aurélio ou do Dr. Hermes, nós vamos agora observar que o trabalho ele tem pelo menos algumas características importantes e interessantes aqui. Primeiro, ele envolve uma energia e é destinado a vencer a resistência oferecida pelo objeto que se quer transformar. Daí então o trabalho ser algo intencional nesse caso. O trabalho se propõe sempre a uma transformação. Por exemplo, nós hoje temos muitos materiais aqui, eu estou aqui no escritório cheio de materiais, e esses materiais vieram exatamente ou do aço, ou de uma indústria que fez o plástico, ou o vidro também, e temos várias coisas feitas e o trabalho produziu, ele sempre se propõe a fazer uma transformação. E o trabalho está ligado a uma necessidade. Para que aquele trabalho então é feito? Seja uma necessidade interna, uma necessidade externa. O trabalho também traz como pressuposto fundamental o conceito de que o objeto sobre o qual se trabalha é algo, de algum modo que se possa aperfeiçoar mediante o emprego de determinada energia, esforço e perseverança. O contexto desse texto que nós lemos aqui de João 5, de 1 a 18, ele mostra que Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, na porta das ovelhas, no tanque de Betesda, curando um paralítico. É um tanque muito fundo, né? Em Israel você pode observar, esses tanques hoje estão vazios, mas você pode passear ali no tanque de Betesda, na porta das ovelhas atualmente, né? E Jesus então vai ali e há um homem que está ali, já tem cerca de 38 anos, ele não consegue descer as águas, mas se tem aí, essa frase está no colchete, significa que não está nos melhores originais no início, mas depois mostra que o mover das águas está assim. Mas disse que um anjo, ele descia, revolvia as águas, então quem entrava nessas águas revoltas, então ele era imediatamente curado. Então ali ficavam pessoas cegas, coxas, pessoas que tinham vários problemas físicos, estavam ali para serem curadas. E quais as lições que nós podemos tirar sobre o trabalho que nós fazemos, o trabalho que Deus então faz por nós? Jesus disse aqui aos judeus que estavam questionando o fato dele ter feito aquela cura, aquele paralítico que é curado, ele imediatamente anda, toma o leito e vai andar, como Jesus disse a ele, mas os judeus o interpelaram que ele não poderia estar carregando aquela maca num dia de sábado,
porque isso aí seria algo proibido pela lei dos judeus. Então, Jesus fez um trabalho no dia de sábado ou no dia do Senhor, né? Talvez uma outra discussão a questão do que podemos ou não fazer no dia do Senhor. Mas o que envolve o trabalho em si? Depois nós vamos aplicar no sentido de Deus trabalhando também por nós. Primeiro, o trabalho ele envolve algo intencional. A pessoa, nós lemos lá, por exemplo, 1 Coríntios 15, 58, quando fala que o trabalho feito no Senhor, ele não é vão, né? Então as pessoas que intencionalmente estão trabalhando, e o trabalho está primeiramente buscando essa transformação, ele é intencional, envolve essa transformação. Provérbios 31, 13 diz que a mulher virtuosa é aquela, como diz o texto no verso 13, ela busca lã e linho e de bom grado, o verbo diz, trabalha com as suas mãos, né? As suas mãos tecem ali na roca e ela está trabalhando. Romanos 4:4 diz que, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Então, na verdade, quem trabalha é alguém que o patrão está devendo para ele pelo serviço que ele realizou. 2 Timóteo 2,6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 10 a 12, ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, na verdade, o trabalho sempre envolve algo intencional e ele busca a transformação. Em segundo lugar, o trabalho ele supre a necessidade, seja ela externa, seja ela interna. O reverendo Hermes tem nessa mesma apostila sobre a reforma e o trabalho, ele diz que a maneira como trabalhamos reflete a nossa vida espiritual. Ali em Efésios, no capítulo de número 6, Efésios 6, 5 e 7, quando Paulo diz, falando aos servos, aos escravos, aos senhores, ele diz então, Efésios 6, 5 a 7, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo ou não trabalhando à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo. Essa palavra que ele usa como doulos tu Cristo, é a ideia de escravo de Cristo ou servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E ele termina dizendo, servindo ou trabalhando de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Então, na verdade, o trabalho ele está refletindo a nossa vida espiritual. Nós trabalhamos, mas trabalhamos para o suprimento de uma necessidade e nós o fazemos bem feito, como para ao Senhor. E nós lembramos também que a guarda do sábado ela é precedida de 6 dias de trabalho. 6 dias trabalharás, mas ao 7º nós haveremos de descansar. Êxodo 20, verso 9. E o descanso, na verdade, diz o reverendo Hermes, está aqui nessa apostila, é para quem trabalha, né? Gênesis 3,19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não há moleza para ninguém, irmãos. O trabalho é a finalidade que nós devemos exercer para o suprimento de uma necessidade. Eclesiastes 3, de 9 a 15, que nós vamos estudar na escola dominical, o escritor, o pregador de Eclesiastes diz, tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. Sei que não há coisa melhor para eles do que
se regozijarem e fazer o bem enquanto viverem, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, é dom de Deus. Então veja, o trabalho ele supre necessidade, ele é um trabalho que está envolvendo algo intencional, mas ele supre também a intencionalidade. Mas em terceiro lugar ele vai buscar ser algo que seja de aperfeiçoamento ou aperfeiçoalidade. Isso envolve então o esforço repetitivo, a perseverança naquele mesmo trabalho. Isso mostra o trabalho do Pai aqui em Jesus Cristo, João 5,17, quando ele diz: meu Pai trabalha até agora, não é? Mostra também o trabalho do Filho, e ele diz: e eu trabalho também. Lá em Isaías 64, mostra o trabalho da Trindade excelsa, porque desde a antiguidade, diz o profeta Isaías, não se ouviu, com os ouvidos se apercebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então veja, o trabalho ele vai envolver essas três questões. O trabalho envolve a intencionalidade, buscando transformação, ele supre a necessidade, seja interna ou externa, e ele também busca a aperfeiçoalidade, ele vai trazer o esforço, a perseverança para chegar ao cumprimento da sua meta, do seu trabalho. Uma história que eu li algures há um tempo atrás, e diz que era véspera do dia do trabalho, e havia um homem que havia chegado frustrado em casa, havia passado mais uma semana intensa de trabalho, mas lhe parecia que a vida estava passando muito rapidamente e sem sentido. E ele elaborou uma máxima ali: trabalhar, possuir, ser alguém. Era isso que ele tinha até então colocado no seu coração. O fato de ter as coisas não lhe trouxe a satisfação verdadeira, e ele disse no seu coração: será que é isso verdade? Trabalhar, possuir, ser alguém? E ele pensou: tantos ricaços não estariam tirando a própria vida ou tentando modificar-se de fora para dentro e sem sucesso. Debaixo ali do chuveiro, depois daquele intenso trabalho, ele então considerou: precisa encontrar uma resposta. Foi quando ele entrou lá no quarto e se lembrou de um presente recebido de seus pais há muito tempo atrás. Mais do que depressa, ele o tirou da gaveta e era um exemplar empoeirado da palavra de Deus. Ainda estava lá o marcador das páginas que seus pais haviam deixado. E o texto diz: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim conclui o texto em que Jesus estava falando essas palavras. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando seus olhos terminaram de correr, este texto
cristocêntrico e da palavra do Senhor, o Espírito falou ao seu coração e acendeu-se uma luz ali na sua mente e um sentimento de alegria brotou dentro do seu ser. E ele diz, eis a resposta, e sempre esteve aqui ao meu lado. E ele disse com tremenda euforia, e meus pais já haviam deixado para mim. E o homem então muda as prioridades da sua vida e a sua primeira decisão foi entregar-se totalmente a Deus, para que Deus assumisse a liderança da sua vida dia após dia e tudo mais que o envolvesse estivesse totalmente nas mãos do Senhor. E ele faz agora um pacto de vida. A segunda decisão, ele decidiu remar contra a maré da sociedade, da sua cultura, de não correr atrás das riquezas, mas ser rico para com Deus em seus atos, em seu trabalho, em sua vida. Em terceiro lugar, ele decidiu aproveitar aquele feriado do Dia do Trabalho com uma companhia muito mais significativa, conhecer mais os princípios de vida que o seu novo amigo Jesus havia deixado para ele. O trabalho é muito bom. Possuir o mínimo condições de vida com conforto, melhor ainda. Mas o relacionamento com Deus é algo que define e mantém o nosso coração a uma distância segura de tudo o que nos prejudica e nos faz aceitar a ilusão de que ter e ser andam juntos em qualquer lugar do mundo. O nosso Pai, irmãos, trabalha por nós. Nós podemos trabalhar, mas Deus trabalha também. Jesus disse àqueles judeus que estavam criticando por fazer uma cura de um paralítico no dia do sábado, mas ele respondeu com essa frase magistral. Mas ele, Jesus, lhes disse aos judeus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando vier aquela situação difícil na sua vida, quando vier aquela situação de desconforto, olhe para Deus, veja como Deus trabalha pela sua vida. Lembre-se do que Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que você pense assim, que Jesus abençoe a sua vida e o seu lar também.